Pergunta 1000. Já desde esta vida podemos ir resgatando nossas faltas? Legal, né? Caramba, ó, eu matei fulano, matou. Não adianta, né? Aquela pessoa não volta. Eu vou ter que pagar por isso. Pagar aí os 3 passos que nós falamos na outra pergunta. Arrependimento, expiação e reparação. Eu já posso, já desde agora, ir reparando? Resgatando? Sim. Reparando-as. Não creais que resgateis mediante algumas privações pueris. Vou me isolar no Himalaia. Vou ficar sem comer pão. Ou distribuindo em esmola o que possuirdes, depois que morrerdes, quando nada mais precisais. Deus não dá valor a um arrependimento estéril, sempre fácil e que apenas custa o esforço de bater no peito. Eu me arrependo, estou arrependido. A perda de um dedo mínimo, quando se esteja prestando um serviço, apaga muito mais faltas do que um silício suportado por anos, com objetivo exclusivamente pessoal. Então vamos aqui, né? Então vamos lá, a perda de um, né? A perda de um dedo mínimo. Peraí, mas esse dedo mínimo foi perdido como? Em que circunstâncias? Quais são os sentimentos envolvidos neste processo? Ah, falando de tal, perdeu um dedo mínimo ajudando as crianças carentes. Ah, fulano de tal não, ele ficou fechado no Himalaia com o silício, isso é, se flagelando. Pá, pá. Se flagelar ajudou alguém? Não, nem a ele mesmo. Agora, fazendo algo em prol do próximo, você está sacrificando o seu egoísmo. Então, às vezes, é mais útil. Então, Deus pesa a intenção, o sentimento envolvido, e não simplesmente rituais. Você se arrepende, né? A famosa extrema unção. Você se arrepende quando o cara está ali, já meio lá, meio cá, já olhando lá, já vendo lá as consequências, todos os inimigos lá aguardando ele. Vem, 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 vem. Aí ele se arrepende de tudo, né? Só que não vai adiantar de nada se não for sincero. Mesmo que for sincero, só arrependimento não basta. Olha o que os Espíritos nos ensinam. Só por meio do bem se repara o mal. Só por meio do bem se repara o mal. Você se arrepende? Ah, me arrependo já. Você aceita Jesus? Aceito. Você aceita o profeta Muhammad? Aceito. Muito fácil, muito fácil. E a reparação, nenhum mérito apresenta se não atinge o homem nem no seu orgulho, nem nos seus interesses materiais. Então, se a reparação, se esse arrependimento levar o homem a sacrificar seu orgulho, sair de si em prol do próximo, sacrificar seus interesses, esse arrependimento não é meio verdadeiro, não. E aí, não tem mérito. Se não tem mérito, são palavras vazias, bateu no peito, eu me arrependo, eu aceito isso, aquilo. Eu sempre gosto de contar, né, essa história. Fulano de tal fez uma regressão de memória e se viu lá na época de Jesus, sendo comido pelos leões. Aí, nossa, eu sou um cristão, eu sou um cristão da primeira hora, eu fui morto nas arenas dos gladiadores. Mas como ele foi morto? Foi morto, ai, socorro, eu nego esse Jesus, eu nego, não, eu não fiz nada. E aí? Ele foi morto. Ele foi morto no século I. Ele foi morto junto com os cristãos. Mas essa morte teve algum proveito? Nenhum. Ele estava ali com seu interesse pessoal intacto. Ele estava lá no século I. E está hoje aqui,
com seu interesse pessoal intacto. Então não é onde você estava. Eu vejo muito isso no movimento espírita. Olha, hoje nós estamos abençoados, está cheio de freira aqui, sei lá. Tem umas madres aí superiores que eram mais cruéis do que o cruel. Mais cruel que o pior torturador. Ela falando de tal ali com a roupa de escravo. Ele poderia ser mais bondoso que o santo padroeiro da bondade. Isso não quer dizer nada. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com as aparências. Deus é espírito. Caramba, hein? Olha a contradição filosófica, conceitual espírita. Mas Deus quer que nós, né, o adoremos em espírito e verdade. Isto é, não que dê o espírito pela definição espírita, né, nada disso, mas a essência. Deus está na essência, na intenção, no verdadeiro sentimento. O resto é espuma, fotografia, conversa para boi dormir. De que serve para a sua justificação que restitua, depois de morrer, os bens mal adquiridos, quando lhe tornaram inúteis e deles tirou todo o proveito? Ah, eu quero agora deixar numa instituição, vou criar uma fundação. O cara virou bilionário roubando os outros à custa da miséria da população, diminuindo, aumentando cada vez mais, né? Aqui a diferença das sociedades, aumentando a pobreza. Agora ele quer criar uma fundação. O que adianta isso aos olhos de Deus? Nada, nada, nada. Então tomemos cuidado. De que lhe serve privar de alguns gozos inúteis, de algumas superfluidades, se permanece integral o dano que causou ao outro? Quando de tal ele é milionário às custas dos seus filmes, dos seus empreendimentos, mas para chegar lá ele pusou na cabeça de não sei quantos, de tantas outras coisas. E aí? Agora eu não quero mais, né? Agora eu não quero mais, pode não querer mais. Mas o arrependimento, a expiação e a reparação está à sua porta. E não sairá de lá, como diria Jesus, enquanto não pagardes o último centavo. Bonito, né, essa passagem? Quando for de fazer a oferta no altar e lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra ti, volta-te e reconcilie com ele. Todas as outras coisas. Depois tu vai lá e faz a sua oferta. A oferta, agora se reconciliar, é a essência. De que lhe serve finalmente humilhar-se diante de Deus, se perante os homens conserva o seu orgulho? Eu vou lá todo domingo orar de pé junto, mas eu quero a tortura, o sofrimento de fulano. Eu quero que os maus sofram, porque eu gosto do sofrimento deles. Eu quero que fulano de tal sofra. E aí? Por que adianta? Você está ali, né? Mas eu sou devoto. Significa alguma coisa.